Oi, tudo bem? Vamos continuar com a nossa obra Vidas Secas. Meu nome é Ana Catarina, sou professora de língua portuguesa e hoje nós vamos ver mais aspectos da obra, ou seja, vamos saber um pouquinho mais sobre o autor, o estilo literário e a linguagem. Iniciando pelo autor, o Graciliano Ramos, ele foi escritor, jornalista e político. Nasceu no dia 27 de outubro de 1892, na cidade de Quebrangulo, no agreste alagoano. Ele fez uma das obras, né, é autor de algumas das obras mais marcantes do século XX. É considerado um dos maiores prosadores da literatura brasileira, principalmente pelo seu estilo muito característico, muito apurado, muito sucinto, muito articulado esteticamente. Os temas também, ele normalmente vai por temas polêmicos. Em 1927, já viúvo da primeira esposa, ele foi eleito prefeito de Palmeira dos Índios, em Alagoas, cidade onde ele residia. E foi durante o exercício desse mandato dele como prefeito que ele ficou famoso pela publicação dos relatórios oficiais que ele escrevia ao governador de Alagoas. Porque ele tinha um estilo de escrever que fugia completamente ao padrão do que se esperava de documentos oficiais, né? Então, isso chamou muito a atenção, esse estilo muito próprio, muito estético, muito elaborado, muito conciso, muito dentro dos padrões gramaticais, mas ao mesmo tempo anunciando algo, uma marca significativa, uma marca que lhe foi inerente, né, e que caracterizou a sua obra, tornando-a imortal. Então, nessa época, ele recebeu um convite do editor Augusto Frederico Schmidt para publicar o seu primeiro romance, que foi o romance Caetés, publicado em 1933. Então, aqui nós temos uma foto do Graciliano e o contexto histórico, né? Essa obra, ela está inserida na segunda fase do modernismo. Eu creio que vocês já tenham estudado o modernismo, tenham alguma memória da época de escola. Então, modernismo, o marco do modernismo é a Semana de Arte Moderna, de 1922, e a partir dessa Semana de Arte Moderna até 1930, você tem a primeira fase do modernismo, que é considerada a fase heróica, porque é a fase exatamente de implantação de ideias que não eram ideias aceitas pela sociedade da época. Eram ideias inovadoras, eram ideias de transformação, eram ideias de mudança, eram ideias de engajamento, eram ideias que subvertiam completamente o parâmetro de tradição do que a sociedade tinha como modelo, que era exatamente o parnasianismo. Então, a primeira, né, a chamada primeira geração, ou fase modernista, foi uma fase de muita experimentação, de poemas, às vezes, muito radicais, de ideias muito precisas, muito incisivas, porque se eles não fossem assim, eles não conseguiriam fazer com que as pessoas desviassem o olhar da tradição parnasiana, né, e lançassem um olhar, quiçá, de curiosidade sobre o modernismo. Então, isso aí vai mais ou menos até 1930, que é exatamente quando começa a Era Vargas. Então, o livro Vidas Secas, ele é escrito exatamente aí no período da Era Vargas, e num período muito conturbado, no período do Estado Novo, no período em que criticar esse governo, ou criticar aspectos da política do governo, podiam render cadeia, como rendeu para o próprio Graciliano. É tanto que ele escreve um livro chamado Memórias do Cárcere, que tem a ver com esse período em que ele ficou enclausurado. Então, assim, tem toda uma perspectiva,
né, que se inicia em 1930 com a chamada segunda fase do modernismo, e essa segunda fase, nela, você já tem uma nova geração de escritores. Você tem escritores que são mais intelectualmente, políticos, mais engajados, e você tem também esse grupo dos prosadores, é um grupo muito forte, que tem por objetivo fortalecer a perspectiva da literatura nordestina no Brasil, né? Então, você vai ver que os integrantes, à exceção do Érico Veríssimo, que era do Rio Grande do Sul, à exceção dele, todos os demais, ou vinham da Bahia, ou vinham de Pernambuco, ou vinham de Alagoas, que é o caso do autor, né, de Vidas Secas, o Graciliano Ramos, vinham do Ceará, que é o caso da Raquel de Queiroz. Então, eles se uniram mesmo numa perspectiva de fazer uma literatura politicamente engajada, olhando para essas pessoas que eram completamente marginalizadas pelos governos e pela sociedade, e dentro de uma perspectiva que trouxe de volta o realismo e o naturalismo, lá do século XIX, da segunda metade do século XIX. Mas um realismo e um naturalismo numa outra perspectiva. E como eles têm uma outra perspectiva, uma nova perspectiva, então a gente diz que é uma narrativa neorrealista, neonaturalista. Né? Neorrealista, neonaturalista, porque vai em busca dos aspectos da realidade nua e crua, tal qual ela é, com suas mazelas contadas na sua integridade, mas, ao mesmo tempo, no realismo e no naturalismo, a perspectiva do determinismo, sobretudo no naturalismo, ela era uma perspectiva muito biológica. Então, era uma perspectiva de que o homem é produto do meio. Então, se ele está num meio onde, por exemplo, só existem bandidos, ele vai se transformar em bandido. A diferença é que nessa segunda fase do modernismo, eles trazem essa perspectiva do determinismo, da ideia do determinismo, mas muito mais sob uma ótica social. Ou seja, é claro que o meio vai intervir, o meio vai interferir na vida do homem. Alguém que passa fome e que não tem a menor perspectiva de ser incluído na sociedade, não terá as mesmas chances, né, de um filho de classe média que vai ter acesso às melhores escolas, a viagens, a excursões, a professores que foram também formados de uma maneira diferente, de quem é exigido uma formação contínua. Então, a perspectiva é diferente, não dá para a gente dizer que o meio não interfere, mas o meio não mais determina. Na perspectiva social, esse meio não mais determina. Porque o que é determinante? Uma política pública que vai ser aplicada para essas pessoas, um olhar diferenciado para essas pessoas, uma rede de apoio para essas pessoas. Então, isso vai fazer com que essas pessoas tenham a chance de escolher, de fato, né, a trajetória que elas vão seguir. Não é tão fatalista quanto era a perspectiva biológica lá na segunda metade do século XIX. Então, praticamente, resumidamente, nós temos aqui o contexto histórico-literário da obra Vidas Secas. Ela está situada na segunda fase modernista e, historicamente, no governo de Getúlio Vargas, na chamada Era Vargas. As características dessa prosa neorrealista e neonaturalista, né? O que a gente encontra em Vidas Secas? A verossimilhança. O que é verossimilhança? Verossimilhança é aquilo que é tão... A forma como é apresentada é tão real que você realmente toma como verdade. Claro que Fabiano, Sinha Vitória, o menino mais novo e o menino mais velho, são personagens da ficção, mas são personagens da ficção que representam personagens da vida real, num contexto mais real ainda. Então, a gente acredita que Fabiano, Sinha Vitória e aqueles meninos, eles de fato existiram, tá? Ainda que existam, de fato existem pessoas como Fabiano, como Sinha Vitória, como aquelas crianças, existem retirantes. Existiram retirantes, existiram pessoas que morreram de fome ao caminhar pelo sertão em busca de uma vida melhor. Isso de fato existiu.
mas verossimilhança no sentido de aqueles personagens que são criados para compor uma história de vida que tem o seu vínculo com a realidade, é tão bem feito que a gente realmente acredita que Fabiano existiu. Por mais que a gente saiba que outros Fabianos existiram, mas aquele Fabiano da história foi uma criação fictícia que, de tão autenticamente descrita, nos convence de ser uma pessoa real. Então, isso é exatamente a verossimilhança. A crítica social, né? Então, os escritores neorrealistas, eles são socialmente engajados. E esse socialmente engajado, muitos deles são influenciados pelas teorias marxistas, e eles se empenham em abordar, numa forma mesmo de denúncia, as questões sociopolíticas fundamentais do Brasil dos anos 1930 a 1940. Né? Então, essa prosa politizada vai fazer com que esse romance ele tenha um caráter social e que as narrativas elas apontem para questões que são problemáticas, como a desigualdade social, a miséria, o preconceito, a exploração socioeconômica. A exploração socioeconômica, inclusive, está muito evidente no capítulo Contas, quando Fabiano recebe as contas do fazendeiro, e mesmo na sua brutalidade, mesmo na sua ignorância, ele se dá conta de que está sendo explorado. Tá? Então, a crítica social é uma temática muito presente em Vidas Secas. Introspecção psicológica, que a gente chama de intimismo, né? Então, eles têm esse olhar social, mas têm um olhar psicológico, um olhar humano, um olhar profundo, um olhar de afeto, um olhar de alguém que vê no outro não um estranho, mas um semelhante. E isso a gente percebe no próprio jogo que o Graciliano faz entre a baleia e os personagens. Porque os personagens são humanos com características de bicho e baleia é um bicho com características humanas. Então, a partir desse recurso, né, o Graciliano consegue fazer com que a gente se sensibilize e com que a gente perceba intimamente o que é, né, uma pessoa que está completamente alheia em termos de cidadania, né, dos seus direitos básicos, dos seus direitos institucionais. O determinismo, que nós comentamos há pouco, né, o determinismo foi uma teoria que surgiu na segunda metade do século XIX e que afirmava que o homem é produto do meio e da raça. Então, lá nas obras naturalistas, sobretudo, o determinismo estava muito presente, como na obra O Cortiço, de Aloysio Azevedo. E você tem ali em O Cortiço pessoas, por exemplo, que vêm morar no Cortiço e que vai conviver, por exemplo, com prostitutas e se prostitui porque o meio faz com que elas se prostituam. Aqui, a gente não tem muito essa perspectiva biológica, a gente tem mais a perspectiva social. A perspectiva que questiona, e se essas pessoas não vivessem sob essas condições? E se essas pessoas tivessem sido acolhidas pelos governos que parecem fechar os olhos para elas? Como seria determinada a vida dessas pessoas? Então, é muito mais sobre um aspecto social que essas personagens são observadas. O zoomorfismo, né? Zoo de bicho, então forma de bicho, que é exatamente o recurso de que o Graciliano vai fazer uso para acentuar a crítica social acerca do abandono dessas pessoas pelos governos da época e pela própria sociedade da época. Então, o zoomorfismo é exatamente dar características de bicho a seres humanos. A linguagem. A linguagem, ela tem um caráter expressionista, porque ela tem um apelo grotesco, chocante, caricato, né? É uma linguagem muito sucinta, muito árida,
e, ao mesmo tempo, muito reveladora de quem são os personagens. Os grunhidos do Fabiano revelam o lado bicho do Fabiano, a ingenuidade nas palavras, nas crenças da Sinha Vitória, identificam na Sinha Vitória uma mulher também rude, calejada pelo sofrimento, pela dor, pela fome, né? A perspectiva daquelas duas crianças, do menino mais novo e do menino mais velho, o menino mais novo na admiração heróica que ele tem pelo pai, o menino mais velho na curiosidade, no fuçar o significado das palavras, os conceitos, né? E tudo isso muito frustrado por uma realidade que não é favorável a eles. Então, a linguagem, ela vem como uma ferramenta a mais para que a gente identifique quem são essas personagens e como olhar para essas personagens, né? Então, aqui nós temos, por exemplo, vermelho queimado, tinha os olhos azuis, a barba e os cabelos ruivos, é uma descrição do Fabiano. Mas como vivia em terra alheia, cuidava de animais alheios. Descobria-se, encolhia-se, está faltando o hífen, tá, gente? Na presença dos brancos e julgava-se cabra. E esse cabra aqui, tanto é no sentido do cabra da peste, né, como se diz, o cabra pessoa, mas cabra também bicho. Então ele está no meio dos bichos, ele se sente bicho, e a linguagem coloca a gente nessa atmosfera animalesca. Deus estalos com os dedos, tá? Deu estalos com os dedos. A cachorra-baleia aos saltos veio lamber-lhe as mãos grossas e cabeludas. Então, as mãos grossas e cabeludas que parecem exatamente mão de bicho. E a cachorra vem lamber essas mãos, e ali a cachorra está numa condição menos bicho do que o humano que passa essa mão para ela. Então, é uma linguagem elíptica, quer dizer, uma linguagem sucinta, sintética, ela diz exatamente o que veio a dizer, sem mais nem menos, né? Então, você tem aí, por exemplo, uma ressurreição, as cores da saúde voltariam à cara triste de Sinha Vitória, isso aqui é quando chove. Os meninos se espojariam na terra fofa do chiqueiro das cabras, chocalhos tilintariam pelos arredores, a caatinga ficaria verde. Né? Então, mesmo com esse florescer, digamos assim, da chuva e do verde, mas ainda assim a gente vê essa condição inferiorizada de bicho nos personagens, e é a linguagem que vem ressaltar isso aqui. Sem contar que esse aspecto da linguagem é um aspecto muito característico do Fabiano, porque são personagens analfabetas, são personagens, por exemplo, eles até sonham que os filhos vão para uma cidade, vão estudar, vão se alfabetizar, vão aprender a ler, mas é uma perspectiva muito distante da realidade deles, né? Mas o Fabiano, a gente vê nitidamente que ele não tem condições de se expressar. Ele quer, mas ele não consegue. É como se não sai, porque não tem repertório, né? Não tem um histórico anterior, um histórico prévio de informações, de conhecimento de mundo, de conhecimento prévio, de experiências de vida, porque eles só vivem ali no sertão, nessa grande trajetória, nessa miséria, nessa mazela. Então, eles não têm, eles não podem sequer expandir o vocabulário, porque eles não têm uma vida que se expande, né? E a linguagem está muito relacionada a isso. Né? A nossa linguagem amplia exatamente na medida em que a gente também amplia as nossas experiências de vida. Como as experiências de vida dos personagens é muito limitada, a linguagem também é muito limitada. E a de Fabiano é a mais limitada. Então, aqui vamos para algumas questões. Sobre a obra Vidas Secas, é correto afirmar: a preocupação com a fidedignidade histórica e com o tom épico atenua o sentimento dramático da vida, habitualmente presente nos poemas do autor. Essa preocupação não atenua, né? Atenuar é suavizar. Não atenua. Na realidade, ela ressalta. Ela mostra como as coisas são. As personagens humanas, em razão da seca, da fome, da miséria e das injustiças sociais, animalizam-se. Em contrapartida, os bichos humanizam-se. Sim, essa é a resposta correta.
Chico Bento, antes da seca, não era vagabundo nem bandido, era um trabalhador rural. Chico Bento aqui não é um personagem de Vidas Secas, é um personagem de um romance da Raquel de Queiroz, chamado O 15, tá? Então, Chico Bento não faz parte de Vidas Secas, então não teria nem como marcar essa alternativa, já que a gente está em busca da alternativa correta, que é a alternativa B. Narra a história de um burguês, Paulo Honório, que passara da condição de caixeiro viajante e guia de cego a de rico proprietário de uma fazenda. Para atingir seus objetivos, o protagonista elimina todos os empecilhos que se colocam à sua frente, inclusive pessoais, né? Pessoas. Ele elimina, inclusive, pessoas, porque ele chega a matar pessoas. O Paulo Honório é personagem do Graciliano Ramos, mas não de Vidas Secas. É de uma outra obra do Graciliano, né, que não é Vidas Secas. O nome da obra é o nome de uma espécie, de uma propriedade de terra chamada São Bernardo, que é exatamente em nome dessa propriedade que ele vai matar pessoas, que ele vai agir de má fé, porque ele quer essa propriedade para ele, o Paulo Honório. Então, até é um personagem de Graciliano, mas de outra obra. Então, aqui, o que é correto afirmar sobre Vidas Secas é que as personagens humanas são animalizadas e que os animais são humanizados. Então, alternativa B. O mulungu do bebedouro cobria-se de arribações, né, que são as aves que estão migrando. Mau sinal, provavelmente o sertão ia pegar fogo, né, porque o calor está voltando. Vinham em bandos, arranchavam-se nas árvores da beira do rio, descansavam, bebiam, e como em redor não havia comida, seguiam viagem para o sul. O casal agoniado sonhava desgraças. O sol chupava os poços, e aquelas excomungadas levavam o resto da água, queriam matar o gado. Porque as arribações iam ficando ali, iam bebendo a água, e a água para eles já era algo tão escasso, né, que eles se sentem mal com as aves bebendo a água, porque vai faltar água para eles. Alguns dias antes estava sossegado, preparando látegos, consertando cercas, que é exatamente o período que ele trabalhava nas fazendas. De repente, um risco no céu, outros riscos, milhares de riscos juntos, nuvens, o medonho rumor de asas a anunciar destruição. Ele já andava meio desconfiado, vendo as fontes minguarem, e olhava com desgosto a brancura das manhãs longas e a vermelhidão sinistra das tardes. Então já eram indícios, já eram sinais da própria natureza de que o verão estava chegando. E verão para essas pessoas, a representação que essas pessoas têm de verão não é praia, não é bebida gelada, a representação que essas pessoas têm é a única que lhes foi apresentada ao longo da vida. É sofrimento, é dor, é fome e é seca. Então, por isso que vai dando um aperto no coração quando as aves aparecem. O trecho acima é de Vidas Secas, obra de Graciliano Ramos. Dele é incorreto afirmar que prenuncia nova seca e relata a luta incessante que os animais e o homem travam na constante defesa da sobrevivência. Isso está correto. Marca-se por fatalismo exagerado em expressão como o sertão ia pegar fogo, que impede a manifestação poética da linguagem. Muito pelo contrário, ao dizer que o sertão vai pegar fogo, você está poeticamente afirmando que aquelas personagens vão passar fome, vão estar na desgraça novamente, vão sofrer novamente, e por isso elas já estão angustiadas. Então, essa é a afirmativa incorreta, alternativa B. Atinge um estado de poesia ao pintar com imagens visuais em jogo de cores fortes o quadro da penúria, né, do sertão, da seca. Então, sim, a impressão que a gente tem quando a gente lê Vidas Secas, principalmente quando as cores aparecem, as cores estão sempre ou em tom amarelo, ou laranja, ou vermelho, tá? Que são exatamente os tons que vão dando uma certa gradação de quando chega a seca e de quando se está na seca. Tá? Então, atinge estado de poesia, sim. É como se fosse um quadro pintado para a gente, leitor.
Explora a gradação como recurso estilístico para anunciar a passagem das aves a caminho do sul. Sim, a passagem das aves vem numa gradação, a água vai minguando, aí depois vem a questão das manhãs, a brancura das manhãs longas e a vermelhidão sinistra das tardes. Então, a gente tem aí um momento exatamente de transição que nos é apresentado gradativamente e que anuncia que a desgraça está chegando para esses personagens. Os seguintes livros estão entre as principais obras de Graciliano Ramos. São Bernardo, Angústia e Vidas Secas, sim. Grande Sertão, Veredas, Sagarana e Primeiras Histórias. Aí na alternativa B a gente tem obras que são do Guimarães Rosa. O 15, Caminho de Pedras e as Três Marias. Aí na alternativa C nós temos obras da Raquel de Queiroz. O Tempo e o Vento, O Resto é Silêncio e Incidente em Antares, nós temos obras do Érico Veríssimo. E Fogo Morto, Riacho Doce, Menino de Engenho, são obras do José Lins do Rego. Então, apenas na alternativa A, nós temos obras do Graciliano Ramos. O São Bernardo é aquela obra em que o personagem principal é o Paulo Honório, de que nós falamos, né, um pouquinho antes. Aqui nós temos o texto 1 e o texto 2. No texto 1, agora Fabiano conseguia arranjar as ideias. O que o segurava era a família. Vivia preso como um novilho amarrado ao mourão, suportando ferro quente. Se não fosse isso, um soldado amarelo não lhe pisava o pé, não. Tinha aqueles cambões pendurados ao pescoço. Deveria continuar a arrastá-los? Sim, a Vitória dormia mal na cama de varas. Os meninos eram uns brutos como o pai. Quando crescessem, guardariam as reses de um patrão invisível, seriam pisados, maltratados, machucados por um soldado amarelo. Esse trecho, inclusive, deixa bem clara a simbologia do soldado amarelo, né? O soldado amarelo como a opressão, como o governo que persegue, como o desalinho da falta de uma rede de apoio, de um incentivo que faça com que essas pessoas possam, inclusive, ficar na terra, plantar, colher, né? E não tenham de ficar em retirada o tempo inteiro, passando fome. Então, é meio que uma perspectiva muito pessimista do futuro desses personagens, e a figura do soldado amarelo vem muito simbolicamente reforçar isso daí. Texto 2. Para Graciliano, o roceiro pobre é um outro, enigmático, impermeável. Não há solução fácil para uma tentativa de incorporação dessa figura no campo da ficção. É lidando com o impasse, ao invés de fáceis soluções, que Graciliano vai criar Vidas Secas, elaborando uma linguagem, uma estrutura romanesca, uma constituição de narrador, em que narrador e criaturas se tocam, mas não se identificam. Em grande medida, o debate acontece porque, para a intelectualidade brasileira naquele momento, o pobre, a despeito de aparecer idealizado em certos aspectos, ainda é visto como um ser humano de segunda categoria, simples demais, incapaz de ter pensamentos demasiadamente complexos. O que Vidas Secas faz é, com pretenso não envolvimento da voz que controla a narrativa, dá o controle da riqueza humana de que essas pessoas seriam plenamente capazes. Então, esse texto 2, ele não é um fragmento do livro Vidas Secas. Ele foi escrito por Luiz Bueno, né? E foi aí, tem a ver com o USP, é um texto acadêmico, é um texto de análise de Vidas Secas. E aí nós temos no texto 2, verifica-se que o autor utiliza linguagem predominantemente formal para problematizar na composição de Vidas Secas a relação entre o escritor e o personagem popular. Tá? Vamos ver as outras alternativas. A A é a correta. Linguagem inovadora, visto que, sem abandonar a linguagem formal, dirige-se diretamente ao leitor. Não é uma linguagem inovadora, é uma linguagem acadêmica, é o que se espera de uma linguagem acadêmica, não há inovação. Linguagem formal com recursos retóricos próprios do texto literário em prosa para analisar determinado momento da literatura brasileira. Sim, é uma linguagem formal,
mas ele não usa recursos retóricos do texto literário, ele usa recursos retóricos do texto acadêmico. Linguagem regionalista, a linguagem não é regionalista, para transmitir informações sobre literatura, valendo-se de coloquialismo, também não há coloquialismo aqui, para facilitar o entendimento do texto. Então, a linguagem coloquial é exatamente aquela linguagem que foge ao padrão. Ele não foge ao padrão, ele utiliza o padrão. Ele utiliza uma linguagem predominantemente formal. Por essa razão, a alternativa correta é a alternativa A. Sobre Graciliano Ramos, estão corretas as proposições, exceto, né? Então, todas estão corretas, exceto a que a gente vai marcar. A gente vai marcar está incorreta. Então, mais conhecido por seus romances, Graciliano não foi apenas romancista, escreveu contos e crônicas. Sim, isso é verdade. Iniciou sua carreira de escritor com obras de cunho regionalista e de denúncia social, passou por diferentes fases até chegar à fase em que se voltou para a crônica de costumes. Essa é a falsa, porque isso não diz respeito a Graciliano. Isso aqui estaria correto se o escritor em questão fosse Jorge Amado. O autor de Vidas Secas sobressai-se sobre os demais de sua época pelas suas qualidades universalistas e, sobretudo, pela linguagem enxuta, rigorosa e conscientemente trabalhada. Sim, isso é uma característica do Graciliano em Vidas Secas. Graciliano alcançou raro equilíbrio ao reunir análise sociológica e psicológica, mostrando-se como o legítimo continuador de Machado de Assis na trajetória do romance brasileiro. Sim, até porque Machado, o realismo de Machado é conhecido como realismo psicológico. E ele vai exatamente fazer crítica social à burguesia da época. Então, ele é um legítimo continuador da obra machadiana, do propósito machadiano. Ok? Então, espero que tenham aprendido um pouquinho mais sobre a obra Vidas Secas. Vamos ainda continuar, né? Há outros aspectos a serem destacados e vamos juntos aprender um pouco mais sobre Vidas Secas. Um grande abraço e até a próxima.